Beleza, pessoal? Vamos continuar com as nossas funções de manipulação de lista e aqui o negócio vai ficar um pouquinho mais difícil. Legal. Vamos lembrar que a lista, a gente também pode, eu esqueci, né, de falar, mas fica óbvio, você viu a aula de string, de que a lista, a gente pode colocar um length aqui nela, né, para contar quantos elementos tem na lista. Então você pode colocar aqui número de itens na lista, de itens, é igual a lista.length, né? Se a gente colocar um console aqui, é que eu esqueci de falar, mas quem viu a aula de string sabe que dá para contar o número de coisas com um length, né? Que eu passei. Vamos ver aqui, Ctrl J. Então tem 9 itens na minha lista. Vamos jogar a lista aqui embaixo já para a gente fazer o tira-teima, né? Console.log. Console.log. Lista, né? Tá tentando lembrar qual que eu chamei ali em cima. Por estar com a tela reduzida, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo, é 9. Porque são 9 elementos e eu estou contando a posição e não os elementos, tá bom? Lembrando disso, posição diferente de número de elementos. Posição da lista é onde ela está, ok? Elementos é a quantidade que tem aqui dentro. Vamos para uma função um pouquinho mais difícil. Nessa lista a gente tem vários números, né? Se eu quiser somar todos eles, eu vou ter que ficar um por um. Lista na posição 0, mais lista na posição 1. Não, né, gente? Tem uma função de manipulação de lista que faz isso de forma imediata. E aí a gente precisa entender um pouquinho mais, com paciência. Bom, o reduce. Bom, o que o reduce faz? Ele reduz os elementos da lista a apenas um, com base em algum critério que você passar. Bom, como é que funciona o reduce? A gente tem que salvar essa lista, esse valor, na verdade, que ele vai gerar, que é único, em uma nova variável, porque senão esse valor se perde. Tá bom? Então vamos já escolher uma variável. Eu prefiro que essa variável agora seja uma constante, porque depois que ele terminar essa soma, ninguém altera mais essa soma. Porque você pode alterar a lista, mas o valor final que der, ele não pode ser alterável, né? Então vou chamar ele de soma total. Soma de toda a lista. Tá bom? Chamei ele assim, o nome não importa, eu que escolho, mas vamos colocar o mais próximo que é. E eu vou pegar a lista, que eu tenho aquela lista que eu mostrei aqui em cima, né? E eu quero reduzir ela, reduz. Bom? E agora vem a estrutura do reduce. O reduce eu abro e fecho parênteses. Eu abro e fecho uma callback aqui dentro, que vocês não precisam saber o que é, só precisa ouvir esse termo, porque a gente vai se acostumar. Abro uma função anônima, bom, e coloco onde vai começar essa minha contagem. Ela sempre começa em zero na grande parte das vezes, tá bom? Então, aqui dentro, o que eu vou colocar? Dentro dos argumentos que eu vou passar para o reduce. Eu tenho que colocar uma variável que vai acumulando, certo? Uma variável que vai guardando esses valores a cada vez que ele ir agindo. Porque o reduce, ele faz assim. Vamos lembrar que a lista está aqui, né? A lista faz de conta que ela é 1, 2, 3, 4. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro passar por essa lista, ele vai ficar passeando. Ele vai passear primeiro 1 com 2. Aí eu escolhi uma operação, porque essa operação eu coloco aqui dentro. Eu coloco aqui para ele me retornar um acumulador, já tá, que é o valor acumulado, que foi acumulado, mais o valor atual. Então o acumulador ele começou em zero. Tá aqui dizendo que eu começo em zero, tá bom? O acumulador começou em zero. Ele bateu no 1. Bateu no 1, o que ele tem que fazer? Ele tem que somar o zero, que é ele atualmente, mais o valor aqui. Quem é o valor? O 1. Então o acumulador virou 1. Aí ele vai passar por 2. Qual o valor do acumulador? Ele é 1. Qual o valor que ele está pegando aqui atual? É o 2. Então, 1 mais 2, 3. Aí ele vai passar por 3. Tá vendo? Essa passagem de número a número, eu tenho que avisar ele, então, que nós teremos que usar um acumulador. E que além do acumulador, a gente tem que pegar um valor atual. Tem gente que coloca elemento aí, tá bom? Então, a nomenclatura não importa. Importa que eu deixei uma palavra mais fácil para vocês aqui, que é o acumulador e qual o valor atual. Então, ele vai pegando de um em um desses elementos e vai somar, certo? Então, vamos ver quanto deu nossa soma total? Vamos dar um console aqui, .log, no soma total de todas as listas. Vou dar um F5, Ctrl J, e ele deu um erro, não sei do que, vou ter que olhar. Deu um erro tipo 1 aqui. Não posso ler a propriedade número 5. Por que que ele não pode? Vou criar uma nova lista só para ver se não está... porque eu coloquei esse código aqui solto, né? E vai em
Vai embaçar nesse código solto aí. Vamos ver se ele... Ah, pronto. Perdão, viu, gente? Então, dessa lista 19, 11, 7, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, ele me retornou 52. Então, o que ele fez? Ele pegou o 19, que era o valor... Não, ele pegou o 0, porque nós colocamos aqui para ele que ele começa em 0, né? E aí ele fez que o acumulador era 0. E qual o valor atual? Ele vai primeiro no 19. E ele foi, somou o 0 ao 19. Agora o acumulador vale 19. Aí ele foi para o próximo número, 11. Então ele fez 19 mais 11. Agora o acumulador vale 30. Aí ele fez 30 mais 7. Entendeu? E ele vai retornando isso até se tornar apenas um número. Eu sei que é difícil, complicado, mas é assim que ele funciona. Se você quiser mudar isso aqui para uma palavra mais consistente que você entenda melhor, pode mudar, tá bom? Ah, e se eu quisesse subtrair todos, você colocaria ao menos. Se eu quisesse a multiplicação de todos, se eu quisesse a divisão de todos, tá bom? Mas geralmente a gente usa para somar. E agora, olha que legal. Se eu tenho a quantidade de itens de uma lista e se eu tenho a soma delas, eu posso fazer a média, não é? Porque o que é uma média? A média, ela é o total de itens, né? Então, a soma de todos os itens da lista dividido pelo número, número de itens da lista, não é? Não é assim que a gente faz uma média? Eu tenho que colocar um igual aqui, que eu não coloquei. Pronto. Então, qual que é a média dos meus itens? Vou dar um console aqui, .log. Média, F5, 5,77. Bom, e aí eu posso usar aquela função toFixed, né? Ver média certa, ponto toFixed. Ele virou um valor quebrado, né? Eu quero só duas casinhas. Média certa é igual a média ponto toFixed. Agora foi. Agora eu vou dar um console.log da média certa. E ele vai me dar apenas com duas casinhas, né? A gente aprendeu na aula de... Ele arredondou ainda para cima, né? Lógico. A gente aprendeu na aula de manipulação de float. Então, pronto. Eu consegui reduzir a um único valor toda a minha expressão. O próximo item é o map. Tá bom? Para que serve o map? Gente, o map é muito, mas muito, é gritantemente usado. O map, a cada um dos elementos que tiver nele, a gente cria uma ação. Nesse aqui eu já consigo mostrar um exemplo prático, porque é uma interação que vocês conhecem do HTML. Lembra que no HTML a gente pode fazer uma lista? Aquela lista que é UL ou OL, assim, nesse formatinho aqui, ó. E dentro deles, a gente tem vários LIs, com vários itens aqui dentro. Cada item é uma bogolinha lá da lista. Aqui, aí quando a gente termina, a gente fecha o OL, né, no caso, ou o UL, independente de qual que for, tá? Eu estou colocando um exemplo que não é HTML aqui, então, mas e se eu tivesse um jeito de, para cada nome da minha lista, ele já produzir um LI para mim em HTML? Esse é um exemplo do que o Map pode fazer. Então, vamos pegar uma lista de nomes. Eu tenho a lista de animais aqui, né, que já tem nomes. Tá lá em cima, em algum lugar, ou eu não trouxe para cá, não trouxe para cá. Vamos criar uma lista de animais. É igual a cachorro, gato, esqueci de colocar as aspas, e o rinoceronte, tá bom? O rino. Eu não sabia escrever rinoceronte aqui na última aula, beleza? Porque eu tava já com sono. E dessa lista, o que eu quero fazer? Eu quero que a cada elemento dessa lista, ele me traga uma nova coisa. Ok? E para isso eu vou usar o map. O map, para ser usado, pessoal, eu preciso salvar em uma outra lista. Por quê? Porque ele vai gerar uma lista nova, ele vai gerar um elemento novo. Igual do média ali, igual do média não, igual do soma total aqui, ele gerou um número novo. E eu preciso, para não perder, salvar em algum lugar. Então, vou colocar aqui, ó, lista de animais HTML. Por quê? Porque ele vai gerar um código HTML que eu escolhi aqui para o nosso exemplo. Mas não é só para isso que ele serve, ele pode ser para várias coisas, tá bom? O que ele vai fazer? Eu quero que você pegue o lista de animais e mapeie ela para mim, tá bom? E vai mapear de que jeito? A cada animal, tá bom? Aqui, este nome, vocês escolham o nome que vocês quiserem. É que geralmente a gente pega o próprio nome da lista e deixa no singular, tá bom? Mas essa é a palavrinha que ele vai entender a cada elemento que ele passar nessa lista. Então, eu chamei cada elemento de animal, tá bom? Então, a cada animal que ele passar na lista, eu quero que ele me retorne. Aqui eu tenho que usar crase por conta de que eu estou usando
um código HTML, isso vai quebrar dentro do meu JavaScript, então eu tenho que colocar crase para ele não interferir no meu código. A cada um, eu posso colocar um LI da lista, beleza? LI da lista. E chamar aqui dentro o animal que ele estiver passando naquele momento. Então, vou explicar de novo, vou até quebrar aqui a linha para ficar mais visível. Eu acho que é mais visível assim. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai passar nessa lista de animais. Como ele vai chamar cada um dos elementos aqui? Eu escolhi que ele chamasse de animal. Bom, e a cada animal que ele passar, ele vai gerar um LI com o nome do animal dentro. Vamos dar um console aqui, .log, para vocês verem. No resultado da lista de animais em HTML. Lista de animais em HTML. Bom, vou pedir para ele imprimir. Vamos dar um Ctrl J. E olha o que ele fez. Ele criou um LI cachorro, um LI gato, um LI rinoceronte dentro. Para cada elemento desse. Tá, e se eu quisesse fazer alguma coisa diferente? Deixa eu pensar em um outro exemplo assim, correndo. Se eu quisesse que ele me trouxesse um número ao quadrado, tá? Então eu tenho aquela lista de números, vou colocar um número mais fácil aqui. Lista simples. Simples. É igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero que a cada elemento dessa lista ele me traga o quadrado desse número, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Números ao quadrados é igual, números quadrados é igual a lista simples, ponto, mapeei, legal? Aí eu quero que a cada número, tá bom? Porque eu estou chamando cada elemento aqui agora de número, eu posso colocar o nome que eu quiser, mas tem que ser uma coisa que eu entenda. Eu quero que a cada número, ele pegue este número e multiplique por ele mesmo, porque o quadrado, não é isso? E aí ele vai gerar uma lista de números ao quadrado agora. Console.log, números quadrados, vamos ver o resultado aqui. Então, o quadrado de 1, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, 16, 25. Fizemos? Vamos partir para o último? Eu vou correr com o último porque eu tenho 3 minutos só. O último é o filter. Agora eu vou fazer um exemplo bem rápido. Eu quero pegar todos os números pares que nós temos dentro da lista quadrados, tá bom? Então, vamos pegar números quadrados aqui, beleza? E eu quero que a cada número, ele me traga somente o número que dividido por 2, e quando eu fizer uma divisão por 2, o resto dele seja zero, ou seja, ele é par. Agora eu vou imprimir para mim os números pares aqui, né? Então, Ctrl J, um F5, e ele... Opa, errei alguma coisa, deixa eu pausar para não perder tempo de vídeo. Ô, gente, eu esqueci de usar a função aqui, tá bom? Números quadrados, ponto, filter, porque eu vou filtrar esses números. Eu quero que a cada número, ele só me traga números que forem divisíveis por 2. Bom, então agora sim, se eu for aqui e der um F5, agora ele me trouxe só o 4 e 16, que são os únicos divididos por 2. Agora vamos fazer bem rápido, vamos fazer um outro, que é animais com A. Animais com A. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela lista de animais que eu tenho e vou usar uma função de lista que eu não mostrei, mas que aqui ela pode ser útil, tá bom? Eu quero que animais.a.filter, né? Lógico, né? Eu quero que a cada animal, certo? A cada animal eu quero procurar se esse animal tem nele escrito a letra A. Beleza? E se isso daí for diferente de 1, ou seja, se esse resultado for true, for verdadeiro, ele for verdadeiro que tiver A, ele vai trazer o item pra gente. Então vamos imprimir aqui os animais com A. Beleza? Vamos exibir, Ctrl J, F5. E aqui ele me trouxe cachorro-gato, porque rinoceronte não tem A no seu nome. Tá bom? Então lembrando, aqui eu procurei todos os animais com a letra A, né? E isso aqui é regra do index-off. Esse pedacinho é só do index-off. Qualquer coisa vocês pesquisam como fazer o index-off, mas eu não passei porque aqui é um caso específico que a gente usou, mas como vocês viram, é um caso. E eu filtrei os animais dessa lista que tenham somente o A. É isso aí, pessoal. Por hora é somente isso e até mais.